Que a paz de Cristo invada o seu coração. Nós estamos direto do templo sede do Centro Evangelístico Internacional em Icaraí, Niterói, e nós temos uma missão. A nossa missão... Uhul! A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar por que seguir a Jesus não é tão fácil. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo 9, apenas o verso 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Preste atenção, e dizia a todos. Jesus dizia a todos, mas não era para todos. Todos ouviram, mas essa palavra não era para todos, porque Jesus diz sobre opção. Se alguém quiser, então precisa ser uma escolha. E quando nós escolhemos seguir a Jesus, nós não paramos no meio do caminho, porque seguir a Jesus, você está protegido, descansando à sombra do Onipotente. Seguir a Jesus quer dizer que entre eu e o meu inimigo existe o leão da tribo de Judá. Seguir a Jesus é seguir sem se preocupar, porque Ele tem a direção certa que me leva a Deus, o nosso Senhor. E Jesus disse: se alguém quer, e querer depende de dedicação. Você já prestou atenção que você só faz o que prioriza? Eu me lembrei, uma semana eu fui lá no Escritório Nacional da DONEP, e eu ia toda semana tomar bênção ao pastor Custódio, e uma semana antes eu não tinha ido. Eu cheguei para ele e disse: pastor, semana passada eu não pude vir aqui, sabe como é que é a empresa? Caminhão quebrou, funcionário faltou, e ele calmamente, com aquele sorriso tranquilo dele, quando eu terminei, ele disse: é assim mesmo, meu filho, a gente só faz o que prioriza. Essa é uma verdade. Querer é priorizar, e essa opção deve ser a nossa escolha, porque ninguém chega a Deus a não ser através de Jesus, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Seguir a Jesus é andar despreocupado que você vai acertar o alvo, que você vai entrar nos céus pelas portas e que você não será condenado à morte eterna. E Jesus disse: se alguém quer vir após mim, sabe o que é isso? Mudança de direção. Seguir a Jesus agora depende de eu seguir o que Ele manda. Já não está mais na esfera das minhas escolhas. A minha escolha é seguir a Jesus, o resto é Ele que escolhe. Então, quando eu sigo a Jesus, a melhor escolha eu já tomei. Eu tenho certeza que o inimigo não vai me pegar no meio do caminho, porque eu estou seguindo a Jesus, e quem está seguindo a Jesus está debaixo das asas, coberto pelas penas do Todo-Poderoso. Quem segue a Jesus anda olhando para cima, porque tem certeza de que a vitória certa é garantida, porque aquele que prometeu não voltará atrás com a sua palavra. Vir após mim é deixar Jesus na frente e seguir a Jesus. Agora, você já percebeu que tem hora que parece que é difícil? Só parece, porque o meu maior inimigo não é Satanás, o meu maior inimigo não é o inferno, o meu maior inimigo não são os demônios. O meu maior inimigo, o nome dele é Valdir Brasil. Agindo Deus, quem impedirá? Sabe o que a palavra está dizendo? Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida, a não ser eu mesmo. Quando eu não acredito, quando eu não confio, quando eu duvido, a vitória não chega na minha vida. O meu maior inimigo sou eu mesmo, quando eu quero deixar que pensamentos contrários venham me trazer domínio. O meu maior inimigo sou eu, porque eu já não uso mais drogas. Jesus me libertou. Eu não subo esse morro aqui para procurar drogas. Eu não entro no botequim para procurar bebida, cachaça, porque Jesus já me libertou. Então eu fico longe dessas coisas.
mas esse corpo ainda, para onde eu vou, eu tenho que carregar a budica. Eu vou, ele está junto comigo, e dizer não para mim mesmo, tem hora que parece que é difícil. Quem nunca ouviu essa frase? Se pisarem no seu pé, peça desculpas, porque você colocou o pé embaixo do pé do outro. Quem nunca ouviu essa frase aqui? Todos já ouviram? Pastor Custódio falava isso direto. Meu filho, se pisarem no seu pé, o que você vai fazer? Vai chutar a canela? Não. Você vai dizer, desculpas, eu esqueci meu pé embaixo do seu. Então essa era a frase, seguir a Jesus, ele é fácil por isso, porque tem que aprender com Jesus que disse, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Seguir a Jesus, tem que deixar Jesus na frente, negar a nós mesmos. E tem hora, irmãos, se a gente não pedir a graça de Deus, parece que a gente tem que toda hora falar assim, Valdizinho, fica no seu lugar, porque eu não sou controlado por você, eu sou guiado pelo Espírito Santo, não é você que manda, porque aqui não é carne, aqui é templo, aqui o Espírito Santo não visita, aqui ele mora 24 horas por dia, aqui ele habita o tempo todo. Negar a mim mesmo é isso. É falar para mim mesmo, não, você não tem domínio sobre o meu espírito, porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus, foi pago um preço na cruz do Calvário, e hoje eu preciso obedecer àquele que me amou. Agora que Jesus diz, tome a sua cruz a cada dia. Tomar é agarrar, irmãos, é não abrir mão, e a cada dia precisa ser renovado. O profeta Jeremias, Lamentações 3, 22 e 23, ele diz, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Seguir a Jesus e carregar a cruz todo dia é isso, irmão. São essas misericórdias. Por que a misericórdia? A misericórdia não deixa eu colher o que eu merecia colher. E a graça? A graça me faz colher o que eu não merecia colher. A misericórdia não deixa eu colher, e a graça me faz colher. A misericórdia não me deixa colher, era para eu colher só caminho de morte, mas a misericórdia do Senhor não me deixa colher o caminho de morte. Mas a graça do Senhor me faz a cada dia desfrutar dessa alegria do Espírito Santo. É a graça, sabe o que é a graça? É favor imerecido, é aquilo que eu e você, que nós não merecemos, mas pela graça do Senhor, porque hoje nós somos justiça de Deus. Sabe o que é isso? Aquele que não tinha culpa, se fez culpado no nosso lugar, aquele que não tinha pecado, se fez pecado no nosso lugar, e pela sua graça, nós fomos salvos, e isso é dom de Deus, não é obra de um homem, não é merecimento, é graça. Diga, é a graça que me sustenta, é a graça que me mantém de pé, é a graça que me faz seguir a Jesus a cada dia. É graça, é graça, é graça, é graça, é graça de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A cruz era sinônimo de maldição. Morrer na cruz era vergonha. Mas depois que Jesus foi para a cruz, pastor Sandro, a cruz se tornou algo que o crente não pode deixar de viver. A cruz é emblema de amor, porque cruz sem amor não é a cruz de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer na cruz. Quando eu olho para a cruz vazia agora, eu vejo que tem um que está vivo. Ele disse, eu estou vivo. E hoje eu falei com ele pela madrugada, falei, Jesus, como eu preciso da sua graça. Espírito Santo, obrigado pelo teu favor. Ele está vivo, a cruz está vazia. E quando eu olho para a cruz, eu vejo que a cruz aponta para o céu, aponta para Deus, mas a cruz também aponta para o meu irmão. Porque cruz que não ama o irmão não é cruz de Jesus, é madeiro, é peso, é fardo. E aí veio à minha mente Lucas capítulo 10, quando Jesus conta uma historinha. Um doutor querendo dar um nó em Jesus, era um cara conhecido da palavra, entendia. Falou, mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, entendendo a intenção do coração daquele homem, diz, o que está escrito? Você conhece? Ele disse, amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, faz isso, cara, está tudo bem.
Mas quem é o meu próximo? Já viu os camaradas ficam dando desculpa? Não quer amar, não quer abençoar, e fica dizendo, quem que eu vou abençoar? Esse dia o irmão falou, pô, pastor, chegou uma irmãzinha lá, falando que não tinha dinheiro para a conta de luz, orei, abençoei, profetizei, pastor. Ela saiu toda animada, falei, você pagou a conta? Não. Irmão, isso é hipocrisia, oração de hipocrisia. O cara fala, estou com fome, vem cá que eu vou orar para você, bota a mão na barriga, Senhor, enche, eita, de até transbordar. Oração hipócrita. Quem é seu irmão? Quem é teu próximo? É aquele que se aproxima de você para falar de uma necessidade. Nem sempre é dinheiro, às vezes é um abraço, às vezes é uma atenção, às vezes é um conselho. Não, o próximo, você tem que amar o próximo. Esse homem que estava querendo dar um nó em Jesus, aí Jesus conta uma historinha, dizendo que um certo homem, parece o jornal de hoje, andando pelas ruas da cidade, descendo uma estrada, foi assaltado. Levaram o carro, o celular, o dinheiro, levaram tudo, a roupa, o tênis, e bateram muito no cara. Deixaram o cara meio morto. O que é meio morto? Em coma. Aí Jesus disse que descia de Jerusalém um certo sacerdote, eu botei entre aspas, descia de Jerusalém. O que a gente entende com isso? Vinha do templo, saía da igreja, e vendo o homem caído, a cruz desse sacerdote, eu nem sei se tinha um lado que apontava para o céu, eu acho que tinha só um lado que apontava para ele. Vendo o cara caído, fingiu que não viu e foi embora. E não parou para ver o que estava morrendo. Eu não sei o que aquele sacerdote tinha pregado naquele culto. Ele estava vindo da igreja. Eu não sei qual foi a mensagem dele, mas a vida dele não pregou uma boa mensagem. E aí Jesus conta o segundo personagem, subindo, indo para a igreja, indo para o templo, um levita, entre aspas. Eu não sei qual era o repertório, Alex, que esse levita ia cantar. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e junto lado a lado. Eu não sei como é que ele ia cantar, mas Jesus disse que esse levita, vendo um homem caído e ferido, passou de largo. Aí o que eu vejo aqui? A síndrome do péssimo exemplo. O sacerdote não fez, eu também não vou fazer. Cuidado com isso, tá? Porque você é individual. Ninguém tem a sua íris, ninguém tem a sua digital, e ninguém vai prestar conta a Deus de você no tribunal. Você vai ter que prestar conta das suas atitudes omissas, daquilo que você podia fazer e você não fez, daquele que você podia abençoar e você não abençoou, daquele que você podia parar e dar atenção e você não deu atenção. Quem era sacerdote, irmão? A palavra diz que o sacerdote é aquele que recebe do povo e entrega para Deus, diferente do profeta. O profeta recebe de Deus e entrega para o povo. O sacerdote escuta o povo, intercede a Deus pelo povo. Mas esse sacerdote aqui, eu acho que não tinha cruz não, porque a cruz não apontava para o seu irmão. Mas Jesus lembra de um terceiro personagem, que agora era um cara discriminado, mal visto, mal falado, que era um samaritano. Samaritano. E vinha esse samaritano que não vinha da igreja, nem ia para a igreja, estava em uma viagem. E você sabe que em viagem tem destino, tem hora, tem pressa. Mas o samaritano, passando e vendo a cena, um homem caído, sangrando, ele não se importou se ele estava usando a camisa de marca ou não. Ele para, desce do cavalo e vai lá onde está o homem caído. Ele coloca o ouvido no peito e ele escuta. Está vivo. E enquanto há vida, há esperança. Talvez eu esteja falando com alguém através desse programa de televisão que acordou hoje chateado, pensando em parar de viver.
tem vida, tem esperança para você. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus muda a sua história. Jesus escreve o seu nome no livro da vida, e a partir de agora, se você declarar Jesus como seu Senhor, nunca mais a sua história será a mesma. A partir de hoje eu profetizo, eu declaro vida abundante para você, vida eterna para você, vida seguindo a Jesus. Jesus disse que esse homem pega do que era dele particular, o azeite. Para que serviu o azeite? Para curar, para cicatrizar. Ele pega o seu azeite e derrama sobre a ferida de um homem que estava morrendo. Faz um curativo, os primeiros socorros. Cede o lugar dele. Desce da cavalgadura e coloca o ferido na cavalgadura. Vai a pé, levando um homem para um hotel. E quando chega no hotel, a Bíblia não diz que ele dormiu, Jesus disse que ele passou a noite cuidando do ferido. Há quanto tempo você não passa uma noite em oração, cuidando de alguém que está ferido? Há quanto tempo você não ora por alguém para curar, para abençoar? Mas antes de ir embora, ele procura o dono da hospedaria e paga a conta. E depois que ele paga, ele pega 2 dinheiros, ele não pegou 1, ele pegou 2, ele era um cara que gostava de abençoar, era generoso, e ele pega 2 dinheiros, e entrega para o dono da hotelaria e diz: eu estou te dando esses 2 dinheiros, mas se for pouco eu volto por esse caminho perigoso, e eu pago tudo que faltar, mas cuida dele. Você tem cuidado de alguém, você tem amado alguém, você tem carregado alguém, você tem investido alguma coisa para curar alguém. E Jesus pergunta para aquele doutor: qual desses te parece seu próximo? Seguir a Jesus é isso, irmãos. Seguir a Jesus é a gente estar indo para um lugar, mas se Jesus mandar a gente parar, a gente para. Se Jesus mandar a gente voltar, a gente volta. Seguir a Jesus, irmão, é entregar a direção da nossa vida na mão de Jesus. Seguir a Jesus é anular os nossos projetos, para que os projetos de Deus sejam estabelecidos sobre a nossa vida. Seguir a Jesus é abrir mão da nossa vontade, do nosso querer, e deixar Ele reinar. Jesus precisa reinar na nossa vida, porque por isso Ele é Rei. Venha a nós o Teu reino, é o reino dEle que tem que ser a prioridade. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu falo, não o que eu sei, não. Quem sabe é Ele, quem faz é Ele, quem governa é Ele, quem dirige é Ele. A Ele, portanto, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia, 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 aleluia. Porque não é tão fácil seguir a Jesus? Porque o diabo, o nosso adversário, aquele que vive ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, não dorme, por isso ele vive no inferno. E ele vive o tempo todo tentando uma maneira de nos desviar de Jesus, irmãos. Porque ele sabe que quando a gente está seguindo a Jesus, ele não pode colocar a mão na gente. Ele quer nos distrair, irmãos. Ele quer trazer algo que não é verdadeiro, algo que é ilusório. Ele quer trazer fantasias, miragens, para nos tirar do centro da vontade de Deus. 2003, dia 11 de setembro, o pastor Custódio me enviou para a igreja de Cachoeira e Macacu. No ano de 2004, início do ano, uma irmã pegou uma mensagem que eu tinha pregado, e ela transcreveu essa mensagem e fez um livro, e o nome do livro era Para Nunca Mais Esquecer, História da Minha Ida para Cachoeira e Macacu. No final de junho, início de julho, o livro ficou pronto na gráfica, e eu falei com o pastor Custódio: eu posso levar esse livro para fazer o lançamento na convenção da DONEP? Ele falou: pode, meu filho. Liguei para a irmã Miriam, que está aqui. Eu falei: irmã Miriam, toda a renda desse livro que vai ser vendido lá é 100% para a DONEP. Ela deu um sorriso e disse: olha, os outros dão 20%. Lembra, irmã Miriam?
O senhor vai dar tudo, 100%? Sim, irmã Miriam. Ela ficou feliz. E eu peguei o depoimento do pastor Jorge Linhares, que foi quem escreveu o prefácio, e coloquei a foto do pastor Jorge Linhares e as palavras lindas dele. Peguei a 4ª capa do livro, peguei uma frase linda que o pastor Custódio Rangel tinha feito, coloquei a foto dele e a frase dele. Pastor Marco Antônio Peixoto, da comunidade da Zona Sul, também fez um comentário. Eu peguei a foto dele, o comentário dele. Peguei pastor Silas Malafaia dizendo: Valdir, Brasil é como uma chama acesa para ganhar a Cachoeira e Macacu para Jesus. Coloquei a foto dele, a frase. Peguei uma frase da minha filha, Keidma, e coloquei a foto de Keidma, a frase, e mandei fazer um banner gigantão, gigantesco, uma lona em colorida, e coloquei lá o depoimento de cada um, com a foto de cada um. Fiz 2. E aí, lá na convenção da DONEP, no Rio Centro, anunciaram o livro, e falaram: pastor Valdir Brasil vai estar lá, autografando. E eu, igual um Zé Mané, igual um Zé Ruela, igual um Zé Minhoca, igual um débil mental, sentado numa mesa e aquela fila. Faz uma dedicatória aqui, e eu lá, infrado, igual um boneco de posto. Acabou o sábado, domingo nós tínhamos culto aqui na Igreja Mãe, e eu corri para falar com meu padrinho: pastor Custódio, posso levar os livros lá para a igreja sede? Vinham alguns visitantes da convenção, ele disse: pode. Eu trouxe os livros, os 2 banners, coloquei um ali na entrada da igreja para quem entrasse ver, para nunca mais esquecer. Coloquei outro na saída, que se o cara não visse na entrada, tinha que ver na saída. Arrumei uma mesa redonda, grande aqui na igreja, colocamos ele no hall. E alguém disse: olha, na saída, o lançamento do livro do pastor Valdir Brasil, para nunca mais esquecer. E ele vai autografar, e eu novamente, papel de imbecil, sentado ali, igual um Zé Mané, assinando. Acabou o culto, foi todo mundo embora, mas pastor Custódio descendo por ali. Eu falei: e aí, pastor? Ele falou: ô meu filho, sabe quando você vai escrever o próximo livro? E eu todo animado: quando, pastor? Ele: nunca. Olhei para ele e falei: nunca? Você está todo bobo, cara, com a porcaria de um livro. Você está todo infrado e por causa de uma porcaria de um livro. O dia que isso não fizer diferença para você, Deus vai te usar, você vai escrever muitos livros, mas enquanto você ficar assim metido, não vai acontecer nada na sua vida. Deus não quer te perder. E quantas vezes o diabo vai levando a gente por esse caminho, e a gente chega até a pensar, né? E Deus está dizendo o seguinte: olha para a cruz. Aprenda com Jesus, que é manso e humilde de coração. Aprenda com Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se entregou, se anulou, morreu, morte de cruz. Por isso Deus exaltou soberanamente, Ele deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes, é o nome de Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Precisamos aprender com Jesus, irmãos. Eu quero falar com você, é com você mesmo, que está aí assistindo esse programa de televisão. Eu sei que o Espírito Santo falou no seu coração. Você precisa tomar uma decisão. Decisões são pontos importantes na nossa vida. Tem gente que não prospera, tem gente que não muda. Por quê? Porque não tomam decisões. Você precisa tomar uma decisão agora com Jesus. Porque se não dá para viver sem Jesus, pior é morrer sem Jesus. Imagina saber que o céu é realidade, que o inferno também é realidade, que Jesus existe e que o diabo também existe. E morrer sem Jesus é loucura. Eu quero te motivar agora a você tomar uma decisão, a decisão mais acertada da sua vida. Declare agora: eu quero Jesus como meu Senhor. Está aparecendo na sua tela o número de um WhatsApp. Envie uma mensagem agora. Diga: eu recebo. E se você envia essa mensagem, eu recebo, esse é o código que o Espírito Santo precisa para entrar no seu coração. Ele não invade, ele é educado. Mas quando alguém convida, ele entra. E Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esse é o momento da sua decisão. A decisão que vai mudar toda a sua trajetória.
Olá, queridos, estamos em São Gonçalo, em frente ao presídio Patrícia Scioli. Nesse lugar existem muitos presos, pessoas que foram condenadas, estão pagando pela condenação dos delitos que cometeram. Estamos vivendo uma crise no sistema prisional do Brasil. Situação precária nos presídios do Maranhão. A grave crise no sistema penitenciário fez a Polícia Militar assumir o comando do complexo de Pedrinhas, o maior do estado. Presos revoltados, superlotações na cadeia. Mas por que isso? Porque pessoas erraram, pessoas cometeram delitos e agora estão pagando o preço do erro. Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração. E pela madrugada, o anjo do Senhor entrou naquele lugar, naquele presídio, abriu todas as portas, quebrou todas as cadeias, livrou Pedro das algemas, porque a igreja estava orando. Jesus veio libertar, veio trazer paz. Você que está preso, preso pela droga, amarrado pela tristeza, querendo morrer, eu tenho uma palavra de salvação para você. Jesus Cristo, o que liberta, o que muda, o que transforma a sua história. E lembre-se, a nossa missão é gerar vencedores. Chegou a Amparo Assistência Saúde, um novo jeito de pensar em saúde. Assistência Saúde com atendimento de excelência, sem coparticipação e popularizando o acesso à saúde preventiva. São mais de 13 especialidades com um preço que cabe no seu bolso, a partir de R$ 49,90. Amparo Assistência Saúde, WhatsApp 971799689 ou acesse amparoassistenciasaude.com.br. É melhor prevenir do que remediar. Vem para Amparo Saúde você também. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte eletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Só você sabe o quanto se esforçou para realizar o seu sonho. Mas e agora? Como proteger o seu veículo de roubo, furto e colisão sem apertar no bolso? Agora ficou fácil. Com a Alamo, você mantém seu carro protegido a partir de R$ 99,00 por mês. Isso é coisa de gênio! Faça uma cotação agora. É simples e rápido. Alamo, genial é estar protegido.